olhos nazarenos a partir da palavra de Deus, solenidade de São Pedro e São Paulo. E vós, quem dizeis que eu sou? Queridos amigos, queridas amigas, uma saudação especial a todos os que nos acompanham nesta reflexão de domingo. Estamos felizes em poder compartilhar um comentário com olhos nazarenos nesta solenidade de São Pedro e São Paulo. Vamos prontamente ouvir o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflitamos um pouco a partir dessa leitura e da solenidade deste dia. Neste 13º domingo do tempo comum, a liturgia nos presenteia com a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas grandes colunas da igreja. Homens completamente diferentes. Pedro, o pescador simples e impulsivo. Paulo, o intelectual, fariseu e perseguidor. O que os uniu e os transformou em santos foi a mesma resposta a uma pergunta fundamental feita por Jesus. No Evangelho de hoje, em Cesareia de Filipe, Jesus sonda o coração dos seus discípulos, enquanto, pela segunda leitura, Paulo, já no final de sua vida, faz um balanço emocionante da sua jornada de fidelidade. Jesus começa fazendo uma pergunta de opinião. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem com as teorias da época: João Batista, Elias, Jeremias. Mas Jesus não se contenta com a opinião. Ele estreita o círculo e pergunta diretamente a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, quem toma a palavra, o declara: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A fé de Pedro não veio de fofocas ou de livros, mas de uma revelação do Pai e da convivência íntima com Jesus. O que isso tem a ver conosco? Hoje também há muitas opiniões sobre Jesus. Um grande mestre, um líder histórico, um mito. Mas a religião verdadeira não sobrevive de ouvir dizer. A pergunta de Jesus é pessoal e intransferível. Afinal, quem é Jesus nas suas escolhas diárias, no seu trabalho, na sua casa? Como é essa conexão safa? Em Nazaré, a fé não era uma teoria distante. Para Maria e José, Jesus era o centro absoluto da vida familiar. A Sagrada Família é o modelo de quem sabe, na prática, quem é Deus. O venerável irmão Gabriel Tamorim fundou as suas escolas e comunidades com esse mesmo objetivo. Ele não queria que os jovens apenas decorassem o catecismo, mas que tivessem um encontro real e pessoal com Cristo. A educação safa visa ajudar cada pessoa a conseguir responder com a própria vida: tu és o Messias.
É maravilhoso e consolador pensar que Jesus escolheu para ser pedra um homem que pouco tempo depois iria negá-lo 3 vezes por medo. A força da igreja não está na perfeição humana de Pedro, mas na graça de Cristo que o sustenta. Da mesma forma, São Paulo olha para trás e diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo também teve uma história de quedas e fraquezas, mas o Senhor o assistiu e o revestiu de forças. Que sentido tem isso para nós? Muitas vezes sentimos que somos pedras muito fracas para sustentar a nossa família, a nossa vocação ou a nossa comunidade. O Evangelho de hoje nos lembra que Deus conta com a nossa fragilidade. Lutar pela nossa família, perdoar diariamente, orientar nossos queridos com valores cristãos e ser honestos em um mundo corrupto é de fato lutar o bom combate de Paulo. Não precisamos ser perfeitos, precisamos apenas permitir que a graça de Deus nos levante a cada dia. Passamos agora questionamentos de aprofundamento. Para que a festa destas 2 grandes colunas da igreja fortaleça as nossas bases nesta semana, perguntemo-nos: qual é a minha resposta? Se Jesus se sentasse à mesa da minha casa hoje e perguntasse: quem sou eu para você? Qual seria a minha resposta, não somente de palavras, mas de prática? O meu bom combate. Eu tenho sido uma pedra firme de presença e bom conselho para as pessoas que convivem comigo? Ou tenho desistido de lutar o bom combate da paciência e da fraternidade nos momentos de dificuldade? Façamos agora a nossa oração em comum. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, nós vos louvamos pela fé corajosa de São Pedro e pelo ardor missionário de São Paulo. Como a Pedro, dai-nos a graça de vos reconhecer como o centro das nossas vidas. Como a Paulo, dai-nos a força de combater o bom combate até o fim. Olhai para a nossa família Safa, que a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, as nossas casas sejam construídas sobre a rocha firme da vossa palavra, resistindo às tempestades do egoísmo e do desânimo. Pela intercessão do venerável irmão Gabriel Tamorim, ajudai-nos a ser um apoio seguro para os nossos irmãos e irmãs. Que mesmo com as nossas fragilidades, o vosso amor nos transformem em instrumentos vivos da vossa paz no mundo. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O bom combate da fé se luta um dia de cada vez. Que nesta semana nós nos sintamos fortalecidos pela certeza de que, assim como amparou Pedro e Paulo em suas fraquezas, Deus é a rocha firme que sustenta a nossa vida, a nossa família e a nossa comunidade. Não desanimemos diante dos desafios. Sejamos o porto seguro para quem precisa de nós. Uma semana abençoada e cheia de graça de Deus a todos.